Olá, este é o Conexão. Segundo o censo escolar, 12,7% dos alunos matriculados na primeira série do ensino médio abandonaram os estudos entre 2014 e 2015. A evasão escolar é apenas um dos problemas que precisam ser resolvidos no ensino médio brasileiro. Hoje vamos falar da implementação da BNCC na região Sudeste e também sobre as audiências públicas que debatem o documento que vai ser guia para a formação de grades curriculares para mais de 6 milhões de alunos no Brasil. Quem vai nos ajudar nesta conversa é o Joaquim José Soares Neto, que é relator da BNCC do ensino médio, e o Luiz Felipe Bom, professor de Sociologia do Colégio Pedro II, que fica aqui no Rio de Janeiro. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente precisa começar falando sobre a questão da audiência. Senhor Joaquim, a última audiência, que seria do Sudeste, ela foi cancelada, né, por causa de um protesto. O senhor pode explicar para a gente o que levou à decisão do cancelamento? Realmente não tinha como continuar? Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de colocar algo que é muito importante sobre o Conselho e todo o trabalho do Conselho. O Conselho Nacional de Educação, ele tem como método de decisão ouvir a sociedade. E aí ele tem vários instrumentos, no caso de uma política pública como a Base Nacional Comum Curricular, ele está usando todos esses métodos. Então, o primeiro método, que é muito importante, são as audiências públicas. Nós estamos fazendo audiências públicas, uma por região. A gente já fez uma audiência pública em Florianópolis, a região sul, e a de São Paulo, que seria a segunda audiência pública, ocorreu esse problema. Mas o que eu colocaria como expectativa do Conselho é que é um momento muito nobre o fato de você ouvir a sociedade através de audiências públicas locais. Então, nos surpreendeu muito, devido ao fato que é um órgão de Estado, uma manifestação não verbal. Nós tínhamos 500 pessoas inscritas para aquele evento e uma manifestação que impediu essa manifestação verbal das pessoas. Então, o Conselho se surpreendeu, mas, na verdade, da forma que isso foi conduzido, chegou um momento que nós vimos que não teria mais condições de continuar. A gente está até vendo umas imagens, porque o Canal Futura está fazendo a transmissão de todas essas audiências, né? Então, a gente está vendo ali as imagens do início e aí, cerca de 20 minutos depois, a audiência precisou ser encerrada, né? Felipe, você já participou de outras audiências, né, do ensino fundamental. E como é que foi para você a participação nesses eventos? Não, a participação foi significativa, né? No ano passado, eu participei da audiência em São Paulo e da audiência em Brasília. Efetivamente, né, inúmeros representantes de entidades e profissionais de educação estavam presentes nessas audiências. Os debates transcorreram, né? O Conselho ele criou um ambiente, né, democrático que possibilitou inúmeras vozes se posicionarem, né, inúmeras leituras acerca, né, da terceira versão da base foram postas. Agora, o meu entendimento é que, em que pese a adequação das audiências, né, e do método empregado pelo Conselho, pelos conselheiros, inúmeros segmentos, né, coletivos da educação não se sentiram contemplados, suficientemente representados, por conta, e aí é a minha leitura, por conta de uma ausência de uma discussão preliminar, né, nas escolas, né, nos inúmeros municípios do país. Convenhamos, né, o país é continental, 5 audiências, uma por região, apesar da importância, elas não conseguem dar conta, né, e não conseguem traduzir as vozes
de inúmeros coletivos de profissionais da educação e outros coletivos de cientistas, né, inúmeros atores que atuam no âmbito da educação básica em nosso país. Vamos trazer para essa conversa mais uma voz. A gente vai trazer agora a Marta Avancini, que é jornalista, e vai conversar com a gente, já que ela também participou de algumas audiências. A última ela não esteve presente, mas está acompanhando a movimentação também. É legal a gente ouvir mais uma opinião. Olá, Marta, você me escuta bem? Estou ouvindo bem, vocês me ouvem? Sim, eu ouço muito bem. Muito obrigada por participar com a gente, ficar aqui nessa conversa conosco. Eu queria ouvir sua opinião também, Marta. Você acredita, você está acompanhando enquanto jornalista, né? E aí com um grupo de jornalistas da GEDUCA, você acredita que a movimentação que foi feita lá na audiência, que acabou culminando com o cancelamento, né, da audiência, representa um grupo grande de professores ou é um grupo de professores que pensa dessa forma e que fez a manifestação lá na audiência? Eu acho que é difícil de mencionar, né? Eu acho que é difícil de mencionar se é representativo ou não representativo, se é grande, se é pequeno. O que eu penso é que existe uma linha, né, dentro aí desse debate em torno da base, em torno da reforma do ensino médio, porque aquele grupo ele entrou lá reivindicando também a revogação da reforma do ensino médio, que tem um grupo que tem veiculado isso, né? Como acomodar isso dentro do debate público, né, de uma maneira que todas as vozes sejam contempladas, eu acho que isso é um desafio, né? Porque a rigor, assim, eles pedem a revogação da reforma do ensino médio. Sim, mas que consequências, né? Eu acho que a gente tem que ouvir, e tem uma fala dentro da sociedade, né, nesse processo de construção da base, que alguns segmentos se consideram excluídos dentro desse debate, a partir da terceira versão, lá da base da educação infantil e do ensino fundamental. Conforme você falou, Marta, realmente é um desafio muito, muito grande, né? E assim, nesse ponto chegou a necessidade de cancelar e já tem uma nova data. Como é que o Conselho viu essa movimentação? Porque acredito que vocês não estavam nem preparados para esse tipo de movimentação, né? Não estávamos, como eu disse, foi uma surpresa. Então nós temos dois encaminhamentos. O primeiro, a nossa agenda para as outras audiências públicas está mantida. Então, a próxima vai ser em Fortaleza. Em relação à região sudeste, ainda não tem, o Conselho ainda não tem uma decisão, né? A direção do Conselho está trabalhando nessa decisão, mas ainda nós não temos uma definição. Mas o senhor acredita que há possibilidade de ter? Porque acredito que ficar uma região sem o debate deva trazer prejuízos, né? É verdade. Então, essa aí é uma decisão complexa em termos de data, em termos de outras variáveis, que ainda não está tomada, mas eu colocaria também que existem outros canais de participação. Como eu disse, essa decisão ainda está sendo tomada em relação à região sudeste, mas nós temos outros instrumentos de participação. Inclusive o site, né? Inclusive o site, que pode ser... Se a gente conseguir colocar, gente, no site do CNE é possível também aplicar e entregar as suas... Tanto manifestações em termos de documentos, como manifestações, tem um formulário em que a pessoa pode entrar no site e dar opiniões em relação a questões específicas. É cne.mec.gov.br, aí você consegue entrar aí no site e fazer as suas participações. A gente ainda vai continuar acompanhando, com certeza aqui no futuro a gente vai trazer a informação se houver uma nova data. E agora eu gostaria de entrar nessa segunda parte do programa para nós falarmos justamente sobre os desafios para a região sudeste. E aí eu gostaria de começar falando, já que a região sudeste é uma região que tem um grupo de pessoas assim muito urbanos, né? Esse é um dos desafios. Fora do ar, o senhor trouxe essa questão para mim, né? A escola estar nos centros urbanos é um desafio. Por que é um desafio? Sim, nós temos o país, nós temos vários desafios. Eu já vou no desafio da região sudeste, mas nós temos vários desafios dependendo da região do país, que é um país, como nós sabemos, de dimensões continentais. Então, nós temos regiões onde você tem grandes centros
centros urbanos, que é o caso da região sudeste, mas nós temos outras regiões como o nordeste, como o norte, onde você tem grandes regiões isoladas, então o problema educacional é outro, né? Mas temos regiões indígenas, regiões quilombolas, todas essas regiões exigem um esforço bastante grande para atingir aquelas crianças, aqueles jovens. Mas vamos à região sudeste. Entre outros desafios, mas nós temos um desafio, nessa região nós temos grandes centros urbanos. E nós sabemos que as escolas que estão em regiões, algumas regiões do país, dessas cidades, elas sofrem problemas com violência, problemas de atratividade para o jovem, ou seja, a escola do ensino médio deveria ter atratividade. Então, eu acho que essa é uma das questões que nós temos que ter muitos esforços para a superação. Ele falou sobre a questão da atratividade, hoje a gente abriu o programa falando sobre a evasão escolar. Como tornar essa escola, então, mais atrativa? É talvez um dos principais problemas, atacar a questão da evasão escolar? Bom, penso que a escola, tornar a escola mais atrativa, isso me parece evidente que uma escola mais atrativa, uma escola que consiga ofertar, não é, programas e atividades, eventos conectados com as ansiedades, né, dos jovens do nosso tempo, evidentemente que ela se tornará mais atrativa. Mas creio que essa capacidade de atrair pela escola, ela não se resolve dessa forma. Por quê? Porque, por exemplo, na nossa região, esse é um problema nacional, mas é um problema agudo no Sudeste, algumas profundas desigualdades características dos grandes, em especial mais agudas nos grandes centros urbanos. Nós temos metrópoles, nós temos grandes cidades, com grandes bolsões de enclaves, verdadeiros enclaves de populações, né, marginalizadas, até muitas vezes segregadas, né? Evidentemente que é preciso que os sistemas oficiais cheguem, as escolas cheguem a essas populações. É preciso que o Estado consiga criar, né, uma escola que consiga atrair e chegar a essas populações. Por outro lado, existem obstáculos, né, estruturais, dificuldades estruturais que muitas vezes não são muito percebidas. Por exemplo, o índice de abandono, né, evasão. Ele cresceu acentuadamente nos últimos 2, 3 anos por conta de uma gravíssima crise econômica, a acentuação do desemprego, né, famílias já muito precarizadas, né, essas famílias, muitas vezes os filhos se encontram na obrigatoriedade de procurar fontes alternativas de renda. Então, a escola, obviamente, para muitos desses jovens, é algo secundário. Ele se encontra com 16, 17 anos de idade, ele necessita contribuir com as suas famílias num momento de grave crise e ele vai abandonar a escola. Eu inclusive, eu tenho dúvidas se mesmo que a escola consiga ser bastante atrativa, se num quadro, né, de profunda crise que atinge especialmente as populações negras, né, os invisibilizados, né, as populações das periferias das grandes cidades, qual é a capacidade dessa escola tão atrativa trazer esses estudantes num retorno tão... Então, me parece que é uma discussão um pouco simplificada. Parece que é um toque de Midas. A escola reforma-se, né, e os problemas serão sanados. Ô, Marta, você concorda com esse aspecto? É preciso pensar, para acabar, por exemplo, com a questão da evasão escolar, pensar muito mais do que a questão apenas na escola? Eu acho que, sem dúvida, né, eu acho que não dá para tratar a evasão de uma maneira isolada. A evasão, ela não é um problema só da educação, né? Como o professor estava apontando, quer dizer, tem uma série de aspectos que estão para fora da escola que interferem. Agora, eu acho que a escola, ela tem potencial, sim, para manter esse jovem dentro, né? E eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas palavras mágicas, tipo a atratividade da escola. A escola tem que ser atrativa,
né, para não estereotipar o que seria essa atratividade, né, e ao mesmo tempo pensar em termos das condições efetivas que a gente tem para tornar essa escola mais significativa. Eu acho que mais do que atrativa, a escola tem que ser significativa, né? Senão o aluno não fica, o professor está correto, né? Então, eu acho... Essa questão de ser significativa, você acredita que passaria por dar uma função extra aí para a escola? Algo que até a gente estava conversando fora do ar, conselheiro, que o senhor estava dizendo que era preciso tornar a escola uma ferramenta para que ele conseguisse entrar num curso técnico, ou então um local, ou criar no jovem uma necessidade de fazer realmente uma graduação? Não, na verdade, o ensino médio, se nós olharmos, nós temos que oferecer caminhos ou itinerários em que o aluno possa, ao estar cursando o ensino médio, ele vislumbre caminhos para a vida dele, né, inclusive profissionais. Então, eu acho que trazer a discussão, e nós precisamos trazê-la com maior profundidade, a questão de um dos caminhos, dos itinerários, a questão da formação técnico-profissional é muito importante. Então, eu acho que nesse momento em que estamos discutindo o ensino médio, aprofundar a possibilidade e os caminhos do ensino técnico-profissional, muito importante. Quero mostrar agora um vídeo do professor e consultor de matemática Antônio José Lopes. Ele é pesquisador no Centro de Educação Matemática e criticou a BNCC do ensino médio. Vamos ouvir a opinião dele. Do ponto de vista do documento de matemática propriamente dito, que é a minha especialidade, né, eu considero que é um texto vazio, que traz basicamente os mesmos conteúdos que se pratica hoje nas escolas, com a diferença que tem uma pseudo-fundamentação, né? É um documento desprovido de fundamentos didáticos aceitáveis, de fundamentos epistemológicos e que desconhece tudo aquilo que a pesquisa sobre processos de ensino e de aprendizagem na matemática já produziram, né? E isso ocorreu, do meu ponto de vista, principalmente porque foram afastados da participação, da discussão, da elaboração dessa base, os professores experientes que estão lá no chão da sala de aula, os especialistas, né? A universidade não participou e não foi considerado tudo aquilo que a gente acumulou. Essa base não faz referência aos documentos anteriores, ela não justifica as suas escolhas, ela não fundamenta. A gente quer agradecer a participação do professor Antônio José Lopes, que é pesquisador no Centro de Educação Matemática, e muito obrigada pelo envio do seu vídeo aqui pra gente. Esse tipo de opinião, ela é ouvida, a gente até comentou isso no outro programa que fizemos sobre a audiência de Florianópolis, que o clima nas audiências até é tenso, justamente porque são muitas opiniões diferentes, né? Sobre isso que o professor critica, sobre a questão de matemática, qual é a resposta que o senhor dá a isso? Exatamente o papel importante de um Conselho Nacional de Educação. Ou seja, nós temos os caminhos, através das audiências públicas, através da possibilidade de manifestação no nosso site, de que essas contribuições, essas críticas cheguem ao Conselho. E a exemplo do ano passado, quando nós trabalhamos a base da educação infantil e do ensino fundamental, todas as manifestações, o Conselho teve um compromisso com a sociedade de que todas as manifestações seriam levadas em consideração, e foram. E se nós olharmos o documento inicial e o documento que foi aprovado, nós conseguimos contemplar muitas manifestações. Então, essa manifestação do professor, é necessário que nós temos canais, e nós temos os canais, e através dele o Conselho, agora nesse momento, ele vai levar em consideração essas opiniões. Tá ótimo. Eu queria voltar a falar com a Marta sobre essa questão da evasão escolar. Marta, você estava dizendo sobre... O conselheiro trouxe para cá a informação de que é preciso criar caminhos para que o jovem tenha o que sonhar, né? O que você pensa sobre isso? É preciso mesmo trazer essa possibilidade do ensino técnico, ou então transformar o ensino médio num caminho mais claro para a graduação? Eu acho que o ensino médio, historicamente, ele tem um problema,
no Brasil, entendeu? Ele está na educação básica, ele está na legislação como a etapa final da educação básica, ou seja, seria a etapa onde o aluno vai consolidar tudo aquilo que ele aprendeu, que ele desenvolveu ao longo da vida. Só que, efetivamente, o ensino médio, o que ele é? Ele é uma transição para a universidade ou para o mercado de trabalho, tá? Eu acho que é isso, conversando, eu não sou pesquisadora de educação, sou jornalista, mas conversando com os especialistas, isso é uma tensão que existe no ensino médio, né? Então, a tal da crise de identidade do ensino médio. Agora, a proposta dos itinerários, mais uma vez, falando como jornalista, ela é interessante, né? Ela atende essa necessidade. Agora, a gente tem um problema de estrutura aí em questão, quer dizer, já foram publicadas reportagens mostrando, assim, que existem municípios ou regiões do Brasil, dentro do Sudeste, no estado de Minas Gerais, onde não haveria condição de se oferecer esses itinerários, porque são 5 itinerários. O ensino técnico, ele é um dos itinerários. Né? Isso que você está falando, Marta, é interessante porque é dentro da região, né? A gente não está nem abrangendo aí todo o Brasil, né? É uma questão que traz preocupação, na sua opinião, também, professor? Muita. Essa é uma das grandes críticas, entre outras críticas pontuadas pelos especialistas. Eu concordo com o professor que fez as ponderações há pouco, entre as muitas críticas, né? Pela ausência, se não integral, mas uma ausência expressiva dos especialistas, dos professores que estão no chão da sala de aula, não é? Que atuam, e são inúmeros coletivos, inclusive com experiências bem-sucedidas. Então, mas eu entendo que ela pontuou uma questão muito significativa. A Marta. A Marta, né? Você pensar nesses itinerários e considerando a estrutura das redes públicas de ensino no país, considerando a realidade do ensino médio na maior parte dos municípios do país. Nós temos inúmeros municípios, não são poucos, com apenas uma única escola de ensino médio. Será que as redes irão ofertar os 5 percursos? Isso eu trago para o senhor, conselheiro. O que o senhor acha? As redes vão conseguir? Essa é a pergunta que eu repasso. Não, eu acho... Veja bem, vamos... o ensino médio, da forma que ele está neste momento, com o mesmo ensino médio para todos os alunos, demonstrou que ele esgotou, né? Nós temos que transformá-lo, nós temos que mudar. Experiências de outros países mostram que diversificar o caminho, dar possibilidades de escolha para o aluno é um caminho profícuo, com experiências de outros países. Com base nessa experiência, então, o Brasil está avançando no sentido, olha, nós temos que oferecer diferentes caminhos para pessoas que querem, o aluno quer ter como consequência um curso na área de saúde ou na área de engenharia, na área de física. Então vão ser necessários investimentos, ele né? vai ter caminhos, aquele aluno que quer, não, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o ensino médio, eu vou trabalhar, ou eu vou fazer já o técnico profissional, também essa possibilidade. Agora, é óbvio, nós temos que ter investimentos, arranjos, ou seja, arranjos entre escolas de uma região, ou seja, nós temos toda essa possibilidade hoje. Aí, cada região, aqui a região sudeste, onde você tem um aglomerado de cidades próximas, vão ter uma solução. Outras regiões do país, teremos que achar outras soluções. Mas a solução, do ponto de vista de permitir com que jovens possam, no decorrer do ensino médio, escolher caminhos que eles se sintam melhores e que estão de acordo com as perspectivas de vida, é muito importante. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui no estúdio. Como eu falei, 25 minutos passam rapidinho, né? E os nossos 25 já acabaram. Eu quero muito agradecer também a Marta. Obrigada, Marta, por trazer seu ponto de vista pra gente aqui. Volte sempre, viu? Com informações aí muito bacanas, como sempre, da Geduca. Muito obrigada. Nós que agradecemos.
E muito obrigada a vocês no estúdio e a você de casa, é claro, muito obrigada. E sempre lembrando o seguinte, o Futura vai transmitir todas as audiências, nós estamos trabalhando aí em conjunto. A próxima audiência, a gente até passou aqui durante o programa, né? No dia 6 de julho vai acontecer em Fortaleza, aí no mês de agosto, 10 de agosto em Belém e no dia 29 de agosto em Brasília. Aqui as datinhas, você procura as nossas redes sociais, lá no canal, @Canal Futura no Facebook, que você consegue acompanhar as audiências que estão tratando da BNCC. Obrigada pela sua companhia e se você quiser rever esta conversa ou outras, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima!